Deus seja louvado. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, está sendo revelado por Deus este santo ministério para este Atalaia da Última Hora, para revelar segredos dos céus com ricos conselhos para os religiosos da terra. Um Atalaia de Deus anda passo a passo com as escrituras sagradas. Não podemos acrescentar nem diminuir, nem um tio, nem um cedilha. Nós vamos mostrar nesta mensagem um assunto que povos religiosos da terra concordam. Nós vamos falar sobre a música nas religiões do mundo, hoje nos nossos dias atuais. Depois que apareceu nas religiões da terra um sistema musical chamado gospel, os cantos espirituais fugiram das religiões da terra. Será que podemos comparar as religiões do século XXI com as religiões de 50 anos passados? Podemos comparar os cantos das religiões de 50 anos passados com os cantos das religiões do século XXI? Depois que a apostasia entrou nas religiões da terra, os cantos espirituais fugiram das religiões da terra. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 1 a 17. Se, pois, foste ressuscitado com Cristo, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Porque morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Exterminai, pois, as vossas inclinações carnais, a prostituição, a impureza, a paixão, a vil concupiscência e a avareza, que é uma idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quando vivieis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo isto, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do homem velho com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro, cito, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santos e amados de coração, compassivos de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tem queixa contra o outro, assim como Cristo, o Senhor, vos perdoou, assim fazei vós também. Sobre tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamado, em um só corpo, domina em vossos corações, e sede agradecidos. E a palavra de Cristo habita em vós ricamente, em toda sabedoria. Ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cantos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vossos corações. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por Ele graças a Deus Pai. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós estamos vivendo na terra dias difíceis, onde as religiões e os religiosos estão confundindo a música gospel com os hinos espirituais. Mas tudo isso é o cumprimento das profecias do apóstolo Paulo nas suas cartas. Veja, 1 Timóteo 4, 1 e 2, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1 a 5, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 9, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12. Depois que a apostasia se manifestou nas religiões da terra, entrou a música gospel, que não tem nenhuma espiritualidade e só serve para satisfazer os apetites carnais. O que prevalece nas religiões do século XXI é músicas avulsas, porque os hinos espirituais não servem mais para ser cantado em muitas religiões da terra. Estava certa vez em um culto de uma determinada denominação religiosa,
Eles gostam muito de darem oportunidade para os irmãos e as irmãs cantarem. Deram oportunidade para a minha esposa cantar um hino. A minha esposa abriu o hinário para cantar um hino. O líder que estava atendendo o culto disse para a minha esposa: irmã, nós já cantamos 3 hinos da nossa harpa. Agora vamos cantar músicas avulsas. E a minha esposa teve que cantar o cântico avulso, porque o líder não aceitou ela cantar um hino da harpa cristã. Você talvez esteja pensando que era um jovem que estava atendendo o culto. Não, meu irmão e minha irmã, quem estava atendendo o culto era um presbítero com mais de 60 anos. A apostasia não está escolhendo idade, ela está pegando todos que não querem permanecer na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos vendo que tudo o que os homens de Deus do passado profetizaram está tudo se cumprindo no século XXI. Na maioria das religiões do século XXI não tem mais culto. É um show. É um show de música. Só levam o tempo em cantar. Não tem mais lugar para a palavra de Deus. Quando vão dar lugar para o pregador, o tempo já está esgotado e todo o povo dormindo dentro da igreja. O povo já gostam de dormir na igreja em hora de culto. Mesmo com o calor de mais de 30 graus, imagine agora com ar-condicionado em quase todas as igrejas da elite. O sono vai ser melhor de que em casa. Por quê? Tem muitos irmãos que não têm ar-condicionado em sua casa. E por isso muitos irmãos vão aproveitar o ar-condicionado da igreja para dormir um bom soninho. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, este sono físico, o qual tem muitos dormindo dentro das igrejas, não é muito prejudicial. O prejudicial é o sono espiritual, que muitos estão dormindo. Aquele sono que o apóstolo Paulo nos adverte em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 21. É o mesmo assunto da carta aos Colossenses capítulo 3. Só que Paulo agora fala em um outro tom de palavras. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Em cheiro suave, mas a prostituição, toda sorte de impureza e a cobiça, nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem baixezas, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes. Coisas essas que não convêm, mas antes ação de graças. Porque bem sabeis isto que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, meus amados irmãos, pois outrora ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, e justiça e verdade, provando o que é agradável ao Senhor, e não vos associeis com as obras infrutuosas das trevas, antes condenai-as, porque as coisas feitas por eles em oculto até dizer é vergonhoso. Mas todas estas coisas, sendo condenadas pela luz, são manifestas, pois tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede diligentemente como andais, não como necios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Por isto, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nesta carta aos Efésios, Paulo foi mais duro com os ouvintes.
Paulo pede para que nós que dizemos que somos filhos de Deus, devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Devemos andar em amor como Cristo nos amou e se ofereceu como oferta e sacrifício a Deus em nosso lugar. Toda sorte de impureza e prostituição não pode haver entre os filhos de Deus aqui na terra. Nem cobiça por nada deste mundo. Porque os filhos de Deus são santos e no meio dos santos. E no meio dos santos, porque os filhos de Deus todos são santos. Não pode haver baixeza, nem conversas tolas, nem gracejos indecentes, coisas que não convêm. Que haja entre os filhos de Deus. Não pode haver isso. O que é para haver no meio dos filhos de Deus é ação de graça. O que significa para muitos irmãos gracejos indecentes, conversas tolas, baixezas. Agora o apóstolo Paulo nos dá a resposta, o que vem a ser tudo isso que nós perguntamos para os irmãos. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso ou impuro ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Quem já imaginou o quanto Deus está irado com muitos filhos que vivem em desobediência? O quanto tem de pregadores enganando muita gente com palavras vãs? O quanto tem de religiosos na terra que estão na mesma situação de Saul? Deus se afastou de muitos líderes religiosos, como se afastou de Saul. O que muitos líderes religiosos agora têm é só que aguardar aquele dia em que o apóstolo Paulo mostrou em Romanos capítulo 2, versículo 1 a 8, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 7 a 10. A ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Naquele dia não tem misericórdia. É ira e indignação contra muitos líderes religiosos que têm enganado a muitos com palavras tolas, com palavras vãs, com gracejos e baixezas e com conversas indecentes que não convêm. Aí, há um dos filhos de Deus aqui nesta baixa terra. Existe hoje uma idolatria dentro das igrejas que se dizem evangélicas, que é pior do que a idolatria da igreja romana. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Colossenses capítulo 3, na sua carta aos Efésios capítulo 5, Paulo mostra uma das idolatrias que irrita a Deus. O nome desta idolatria é chamada de avareza. Agora, o que vem a ser a palavra avareza? A palavra avareza significa apego aos bens materiais e principalmente ao dinheiro. É lamentável de se dizer, mas não podemos nos omitir de falar a verdade. Em mais de 90% das igrejas dos religiosos do mundo tem esta idolatria que Paulo chamou de avareza. Eu sei que nenhuma igreja neste mundo funciona sem dinheiro. Mas se nós meditarmos nas palavras do Senhor Jesus Cristo, nas palavras do apóstolo Paulo sobre o dinheiro, não teria tantas preocupações com dinheiro dentro das igrejas da terra. Por quê? Em todas as igrejas da terra a preocupação é grande por causa do dinheiro. Em todas tem avareza. Só que tem umas mais do que as outras, mas nenhuma está isenta de avareza. Vamos pedir a Deus que levante um povo dentro da sua igreja aqui na terra que estejam isentos de avarezas. Por quê? Se a avareza é uma idolatria e está escrito que os idólatras não vão entrar no reino de Deus, então vem a pergunta: quem não tiver herança no reino de Deus, o que vão ter como herança? Será que existe um purgatório para o povo que morreram em desobediência a Deus aqui na terra irem purgar os seus pecados? Os pecados de desobediência que cometeram aqui nesta terra? É lá neste purgatório que vão ganhar o direito de entrar no reino de Deus? Nós, como atalaia de Deus, podemos afirmar com veracidade que não existe purgatório para nenhuma alma aqui na terra e purgar pecado quando ele morrer.
e ele ir para esse purgatório para purgar os seus pecados e depois herdar o reino de Deus. Na hora que alguém morrer aqui na terra, já está julgado, ou salvo ou perdido. Não vai purgar pecado em canto nenhum. Quem pregar que existe purgatório está profanando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo que ele fez na cruz do Calvário, em nosso lugar. Foi exatamente o amor ao dinheiro que impulsionou alguém aqui nesta baixa terra para inventar um purgatório para as almas e purgarem os seus pecados. Para ir purgar os seus pecados cometidos aqui na terra. Quem tiver dúvida do que estamos dizendo, que não existe purgatório, leia as Escrituras Sagradas com a guia do Espírito de Cristo, que o amado ouvinte não vai ter dúvida sobre o que nós estamos falando sobre o purgatório. Para os irmãos evangélicos que não sabiam, vão ficar sabendo agora, porque tiraram os hinos espirituais das igrejas para colocarem músicas gospel. Foi o amor ao dinheiro, que é uma idolatria. Vejam, amados ouvintes, que os cantores do século XXI são uns ídolos, como os cantores do mundo. No tempo do profeta Amós estava acontecendo o mesmo que está acontecendo hoje no século XXI, sobre os cantores que se dizem cristãos. E aqueles cantores do tempo do profeta Amós estavam irritando a Deus. Veja, Amós capítulo 5, versículo 21 a 23. Veja o que Deus fala pela boca do seu profeta, do seu servo. Ele disse: aborreço e desprezo as vossas festas, não me deleito nas vossas assembleias solenes. Ainda que me ofereçais holocausto, juntamente com as vossas ofertas de cereais, não me agradarei deles. Nem atentarei para as ofertas pacíficas dos vossos animais cevados. Afaste de mim o estrépito de teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. O profeta de Deus diz que quando chegar este tempo, que as músicas dos religiosos não estiver agradando a Deus, que o povo guarda em silêncio. Que o povo guarda em silêncio, porque os dias são maus. Amós 5:13. Paulo usou esta mesma palavra na sua carta aos Efésios 5:16. Ele disse: os dias são maus. Amós no capítulo 5 ele fala sobre o dia do Senhor. Que dia do Senhor venha ser este para o profeta? O que o profeta está falando? Em todas as Escrituras Sagradas falam sobre o dia do Senhor. Tem muitos religiosos, por não terem conhecimento o que vem a ser o dia do Senhor, eles pedem a Deus para que o dia do Senhor venha logo, porque a tribulação na terra está muito grande. E por isso muitos pedem que o Senhor venha logo aqui para arrebatar um povo aqui da terra. No tempo do profeta Amós, o povo religioso estava do mesmo jeito de muitos religiosos do século XXI, pedindo que o Senhor viesse logo para arrebatar da terra o seu povo. O profeta Amós disse para o povo do seu tempo: para que vocês querem o dia do Senhor? O dia do Senhor é um dia que muita gente da terra nunca nem imaginou como vai ser o dia do Senhor. Se o povo religioso da terra soubesse que o dia do Senhor não é como eles estão pensando, porque muitos religiosos da terra estão esperando um dia do Senhor com muita alegria para eles, mas com a desobediência que os religiosos da terra vivem contra a santa palavra de Deus, eles devem fazer o que o profeta Joel mandou o povo religioso do seu tempo fazer. Veja, Joel capítulo 2, versículo 1 a 17. Esta mesma profecia sobre o dia do Senhor também profetizou Sofonias. Veja, Sofonias capítulo 1, versículo 1 a 18. E o capítulo 2, versículo 1 a 3. Então o dia do Senhor, para os que vivem na idolatria da avareza, vai ser um dia terrível de escuridade, dia de trevas e de escuridão, dia de indignação. Nem a prata nem o ouro vai poder livrar ninguém no dia do Senhor. Se o dinheiro não pode nos livrar da ira do Senhor naquele dia, por que pôr a nossa confiança em uma coisa que não vai servir para nada no dia da volta do Senhor?
O Senhor Jesus Cristo confirma todas estas profecias sobre o dia do Senhor. É como disse o profeta Joel: não temos mais alegria quando vamos à casa do Senhor, que é a casa de oração. Por quê? O que está acontecendo? Porque o que está acontecendo no meio do povo que se chama o povo de Deus é muito triste para um povo que diz que estão esperando a vinda do Senhor Jesus Cristo e não estarem preparados, vivendo no amor de Jesus Cristo. Congrego em uma igreja evangélica que para mim é a igreja que agora no século XXI está mais próxima das Escrituras Sagradas. Mas nesses últimos dias o inimigo das nossas almas tem cirandado muitos casais que faz parte da nossa congregação. Tem cirandado organistas, tem cirandado até ancião que faz parte da nossa congregação. Tem cirandado muitos irmãos do ministério, não só da nossa cidade. Tudo isso está acontecendo no mundo inteiro, porque o amor está esfriando no meio da irmandade, no mundo inteiro. Então tudo nos leva a crer que o Senhor Jesus Cristo está voltando, porque está se cumprindo todas as profecias dos profetas e do Senhor Jesus Cristo de Mateus 24. O povo que mais tem envergonhado o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é um povo que se chama povo de Deus. Este povo que se chama povo de Deus é um povo que mais tem feito o Evangelho de Cristo sofrer aqui na terra. Nós vamos meditar um pouco na primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 19. O apóstolo Pedro, nesta carta, ele fala de vários assuntos e aborda a idolatria depravada do povo do seu tempo. Vamos ler a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 19. Ele diz assim: ora, já que Cristo padeceu na carne, armai-vos também vós deste mesmo pensamento, porque aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que ainda vos resta na carne, não continueis a viver para as concupiscências dos homens, mas para a vontade de Deus. Porque é bastante que no tempo passado tenhais cumprido a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscência, borrachice, glutonarias, bebedice e abomináveis idolatrias. E acham estranho não correres com eles nos mesmos desenfreamentos de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Pois é por isso que foi pregado o Evangelho até os mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. Mas já está próximo o fim de todas as coisas. Portanto, sede sóbrio e vigiai em oração, tendo antes de tudo ardente amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, servindo uns aos outros conforme o dom de cada um, o dom que cada um recebeu como bons despeceiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale como entregando o oráculo de Deus. Se alguém ministra, ministre segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Amados irmãos, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas regozijai-vos por seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e exulteis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus. Que nenhum de vós, entretanto, padeça como homicida ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus neste nome, porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os irmãos prestaram atenção que nós lemos
na carta de Paulo aos Colossenses capítulo 3. Lemos na carta de Paulo aos Efésios capítulo 5. Agora acabamos de ler na primeira carta de Pedro capítulo 4, 1 a 19. O assunto de Pedro era prevenir o povo religioso para não se envolverem com avareza, nem com idolatria. Por quê? A idolatria é um artifício do inimigo das nossas almas. Uma das idolatrias mais perigosas que tem no mundo é a idolatria do dinheiro. E muita gente não percebe que a idolatria do dinheiro está atingindo todas as classes. Uma classe que podia não estar sendo atingida com a idolatria do dinheiro era a classe religiosa. Mas neste século XXI é a classe mais afetada pela idolatria do dinheiro. O dinheiro tem feito muitos religiosos se desviarem da fé em Cristo Jesus. O dinheiro tem corrompido os corações de muitos líderes religiosos e ensinando doutrina que não bate com a doutrina do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos. Se você botar frente a frente a Escritura Sagrada com os ensinamentos das religiões do século XXI, não chega nem no rastro dos ensinamentos das Escrituras Sagradas. Comparar os ensinamentos das Escrituras Sagradas com os ensinamentos das religiões do século XXI é o mesmo que comparar luz com trevas. É aquelas mesmas comparações que Paulo fez em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14 a 18. O apóstolo Paulo aconselha a não tomar julgo desigual com os infiéis. Por quê? Que comunhão tem o justo com o injusto? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que comunhão ou que concórdia há entre Cristo e o maligno? Que parte tem o crente com o incrédulo? Que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? O que vem a ser um ídolo para os religiosos do século XXI? Será que os cantores gospel não estão se tornando um ídolo para os religiosos do século XXI? Agora a pergunta do apóstolo Paulo: que consenso tem o santuário de Deus com os ídolos? Os cantores gospel, aonde eles chegam, eles formam um santuário para louvarem a Deus. Mas será que estes cantores gospel estão louvando a Deus de coração? Ou é só da boca para fora? Agora o amado ouvinte sabe por que estes cantores gospel estão se tornando ídolos para os religiosos do século XXI? Quem torna os cantores gospel um ídolo é o dinheiro. É o amor ao dinheiro que tem feito com que os cantores gospel se tornem um ídolo para os religiosos do século XXI. Os religiosos do século XXI não estão sabendo discernir os cânticos espirituais e as músicas gospel. No tempo em que o Senhor Jesus Cristo esteve aqui nesta baixa terra, ele se deparou com muitos cantores gospel. Jesus elogiou os cantores gospel do seu tempo. Vamos conferir nas Escrituras Sagradas. Vejamos Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Jesus disse: hipócrita, bem profetizou a vosso respeito o profeta Isaías, dizendo: este povo honra-me com os lábios, o seu coração está longe de mim, mas em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Aonde está a doutrina da música espiritual nas religiões do século XXI? Em Marcos capítulo 7, versículo 6 a 9. É a mesma referência de Mateus 15, 7 a 9. O Espírito Santo inspirou todos os escritores sagrados. Todos os escritores sagrados concordam uns com os outros. Veja que o Senhor Jesus Cristo confirma as profecias de Isaías. No tempo do profeta Isaías, ele já via o povo louvando a Deus, somente com os lábios, mas os seus corações estavam longe de Deus. O Senhor Jesus Cristo falou sobre o que entra pela boca e sobre o que sai pela boca. Jesus disse para aqueles religiosos do seu tempo: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me cultuam, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Nós vivemos em tempos de apostasias na terra. Tem muita gente religiosa na terra no século XXI que o Espírito de Deus se afastou deles. Não estão percebendo que um espírito contrário ao Espírito de Deus está lhes enganando, se passando por um espírito bom, como enganou os profetas do rei Acabe.
Muitos religiosos estão como o rei Saul. Deus se afastou do rei Saul e ele não estava percebendo. E foi consultar a necromante para saber o que estava acontecendo e por quê. Porque Deus não respondia mais às suas orações. O que aconteceu com Saul está acontecendo com muitos religiosos do século XXI, por eles se apegarem a doutrinas e preceitos dos homens religiosos. Deus se afastou deles como se afastou de Saul. O Senhor Jesus Cristo disse que o que mancha o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai da boca do homem. Isso é que mancha o homem. Todas estas músicas que não são espirituais vêm do coração do homem e da mulher, que pensam que estão louvando a Deus com as suas músicas gospel. Existe uma grande diferença da música gospel para os cantos espirituais. Se o amado ouvinte não sabe qual é a grande diferença da música gospel para os cantos espirituais, nós vamos lhes explicar as grandes diferenças dos cantos espirituais para os cantos gospel. Os cantos espirituais alimentam o espírito do homem e da mulher de Deus. A música gospel alimenta a carne, porque no tempo do profeta Amós, Deus não estava aprovando aquelas músicas daqueles cantores. Deus disse pela boca do seu profeta que não estava sentindo nenhum prazer com aquelas festas solenes que aqueles cantores que estavam ali, que pensavam que estavam lhe agradando. E mandou que afastasse para longe dele, porque ele não ouvia aquelas melodias que aqueles cantores estavam cantando. No tempo do Senhor Jesus Cristo, ele também não aprovou aqueles cantores que lhe louvavam somente com os lábios, com a sua boca, mas os seus corações estavam longe de Deus. Nós precisamos aprender com o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Palavras do Senhor Jesus Cristo, Mateus 11, 29. Palavra de Paulo, 1 Coríntios 11, 1. Os religiosos do século XXI precisam, com a máxima urgência, aprenderem de Jesus Cristo para discernirem o santo do profano, a música gospel e os cantos espirituais. Nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Por quê? O Senhor Jesus Cristo disse: o que entra pela boca não contamina os homens. É o que sai da boca dos homens que isso contamina. O salmista, no Salmo 51, ele já dizia: abri, Senhor, meus lábios, e a minha boca anunciará os teus louvores. O povo religioso são muito vulneráveis à música. Toda música que fala em Deus para eles são boas, não importa quem está cantando. O povo do mundo estão vendo que estas músicas que se dizem que é evangélica não tem muita espiritualidade, que eles tocam em qualquer programa de rádio. Em qualquer programa de rádio você escuta uma música evangélica. Essa é a realidade do século XXI. O inimigo das nossas almas tem feito de tudo para conseguir o maior número de pessoas na Terra, o mais rápido possível, porque ele sabe que o seu tempo está acabado aqui na Terra. O inimigo sabe que pouco tempo lhe resta aqui na Terra para ele ser lançado no lago de fogo, junto com a besta e o falso profeta. O inimigo tem feito de tudo para enganar os religiosos da Terra. Ele tem conseguido muitas maneiras para enganar os religiosos da Terra. Uma das coisas que o inimigo projetou para enganar muitos religiosos foi a música. O inimigo tem se infiltrado nas músicas para enganar os religiosos dos últimos tempos. O povo religioso não tem uma ideia quem é o inimigo das nossas almas. O apóstolo Paulo nos mostra quem é o inimigo das nossas almas e como ele é capaz de se apresentar para enganar os religiosos do século XXI. Veja, segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1 a 15. O inimigo de Deus, depois que foi expulso do céu aqui para a terra, ele tem travado uma guerra com Deus e com o seu povo aqui na terra. Muitos líderes religiosos, por terem agido como Saul, perderam o contato com Deus
e um espírito mentiroso se apresentou na frente deles, se passando por um espírito de luz, para enganar a Saul e ao seu povo, que não querem dar crédito ou não querem dar ouvido à voz de Deus, através dos seus profetas, os seus servos que Deus envia para mostrar a verdade, e muitos religiosos não querem ouvir aos enviados de Deus. O inimigo é tão astuto que ele foi seduzir o primeiro casal que Deus colocou na terra. É como disse o apóstolo Paulo: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também ela consiga enganar alguns de vocês. E vocês venham a se apartar da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Paulo sabia muito bem quem é o inimigo das nossas almas, porque se ele não respeitou o primeiro casal, imagine os religiosos do século XXI. Foi o lugar que o inimigo achou melhor de trabalhar, foi dentro das religiões da terra. Porque falam muito em Deus, mas isso só da boca para fora. Os seus corações só pensam em lucros, só pensam em dinheiro. Certa vez eu tive um sonho. Com uma igreja dentro de uma agência bancária. E no sonho eu ficava muito confuso com aquela igreja funcionando dentro de uma agência bancária. Alguém dizia para mim: qual é a utilidade de uma agência bancária? Eu dizia novamente, para a voz que me falava: para movimentar dinheiro. Então alguém dizia para mim: não fique confuso com esta igreja funcionando dentro desta agência bancária, porque as igrejas da terra funcionam como uma agência bancária, só servem para movimentar dinheiro. Não estou dizendo para os ouvintes que tive uma revelação sobre as igrejas da terra. Estou me limitando em dizer que eu tive um sonho sobre uma igreja funcionando dentro de uma agência bancária. Agora, quem for espiritual, julgue se o sonho tem o seu fundamento nas coisas de Deus ou nas coisas terrenas. Faz muitos anos que eu tive este sonho, mas nunca apagou da minha mente. Está visível, como parece que foi no dia de ontem que eu tive esse sonho. Voltando à carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, irmãos, versículo 1 a 15. Paulo diz que o inimigo tem capacidade de se apresentar para os religiosos como um anjo de luz, para enganar os religiosos da terra. O inimigo, com a sua astúcia, ele tem levantado na terra homens que se dizem ser apóstolos de Cristo. Mas nós devemos ter muito cuidado. O apóstolo que é levantado por Deus aqui na terra, ele prega a doutrina de Cristo e dos seus apóstolos. No tempo de Paulo estava surgindo falsos apóstolos. Imagine no século XXI o quanto não está surgindo de falsos apóstolos, dizendo ser apóstolo de Cristo. Amado ouvinte, nós não estamos inventando nada sobre o que nós estamos falando. É o Espírito de Cristo Jesus que fala na nossa boca, assim como ele falou na boca de São Paulo. Paulo estava vendo o passado, o presente e o futuro. Se no tempo de Paulo já tinha falsos apóstolos disfarçados em apóstolos de Cristo, imagine no século XXI. As Escrituras Sagradas são uma fonte eterna para os que acreditam nelas como inspiração divina. Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. No século XXI não podia ser diferente. Deus está levantando na terra o seu atalaia da última hora com uma palavra original. Não acrescentamos nem diminuímos, só falamos o que Deus nos manda falar. Um atalaia de Deus anda passo a passo com as Escrituras Sagradas. Esta já é a mensagem de número 171 que Deus revela para o seu atalaia da última hora, com ricos conselhos para os líderes religiosos e os seus fiéis. Estamos aguardando o dia e a hora que Deus nos mandar falar as nossas mensagens para o mundo inteiro. Ouvir através dos meios de comunicações, rádio e televisão. Porquanto estamos no anonimato, aguardando o dia em que Deus nos permitir que as nossas mensagens sejam reconhecidas no mundo inteiro. Cremos que, antes de tocar a última trombeta, as nossas mensagens vão ser reconhecidas a todas as nações da terra, para servir de testemunho a todas as nações. Aí então tocará a última trombeta. Quando a última trombeta tocar, o Senhor Jesus Cristo virá em nuvem de glória com os seus anjos para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. Nós precisamos
com urgência voltar aos originais da Santa Palavra de Deus. É tempo de buscar a Deus de todo o coração, como ensinou os nossos antigos profetas do passado. Continuando depois dos profetas, veio o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo foi para os céus de onde tinha vindo, mas antes de voltar para os céus, chamou os seus apóstolos, deu instrução para eles e como eles deviam proceder aqui na terra. Então o apóstolo que o Senhor Jesus Cristo entregou à sua igreja aqui na terra foi o apóstolo Pedro. Os amados ouvintes não se esqueceram que nós há pouco tempo lemos uma das cartas do apóstolo Pedro com ricos conselhos. Nós vamos lembrar para os nossos amados ouvintes algumas passagens da primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 1 a 19. Uma das palavras mais lembradas por nosso Senhor Jesus Cristo foi a palavra amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Pedro fala no grande amor do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, já está perto o fim de todas as coisas, portanto, vigiai em oração e sede sóbrios, tende antes de tudo ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Se nós tivermos de que sofrer alguma afronta aqui na terra, se for pelo amor à palavra de Deus, somos bem-aventurados. Se houver perseguição por causa da palavra de Deus, devemos dar glória a Deus por tudo. Se alguma coisa estranha vier nos provar por causa da palavra de Deus, não devemos temer. Se o mundo nos odiar por causa da palavra de Deus, nós sabemos que antes de perseguir a nós, perseguiram o nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. É como disse o apóstolo Paulo, todos que quiserem obedecer à santa palavra do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, padecerão perseguição. Mas os perseguidores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3, 10 a 17. Paulo aqui nos garante que, se nós obedecer às Escrituras Sagradas, nunca seremos envergonhados, nem neste mundo, nem no vindouro. Pedro também, cheio do Espírito Santo, confirma as palavras de Paulo sobre o poder das Escrituras Sagradas, porque elas não foram escritas pela vontade do homem, mas pela vontade de Deus. Veja, 2 Pedro 1, versículo 16 a 21. Pedro continua a sua advertência para nós, que vivemos no século 21. Veja, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 22. Continuando no capítulo 3, versículo 1 a 18. Falando sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. E como vai ser o fim do mundo. Agora voltamos ao capítulo 4, versículo 17 a 19, da carta de Pedro. Porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que desobedecem ao Evangelho de Deus? E se o justo se salva com dificuldade, aonde comparecerá o ímpio e o pecador? Portanto, os que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem as suas almas ao fiel Criador, praticando o bem. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, não vamos permitir que o amor do mundo venha a tomar lugar do amor de Deus e da sua Santa Palavra dentro de nossos corações. Nunca venhamos a permitir que o espírito de Judas Iscariote venha a achar lugar nos nossos corações para trair o nosso Mestre por causa do dinheiro ou por amor ao dinheiro. Vamos deixar que o amor de Deus e do seu Filho Jesus Cristo cresça em nossos corações e que o amor ao dinheiro seja dissipado, aniquilado dos nossos corações, porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça pelo dinheiro, muitos irmãos têm se desviado da fé cristã. Veja, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 21. Visto que não trouxemos nada para este mundo, e nada podemos levar daqui, tendo porém o alimento e vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos, caem em tentações e em loucas concupiscências, e nocivas as quais submerge os homens na ruína e na perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, peleja a boa peleja da fé, apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado,
tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus e de Cristo Jesus, que perante Pôncio Pilato deu testemunho de boa confissão. Exorto-te a que guarde este mandamento sem mácula e irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, no seu tempo próprio, manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, tem visto e nem pode ver, ao qual seja a honra e o poder sempre eterno. Amém. Manda aos ricos deste mundo que não ponham as suas esperanças nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente para nós gozarmos de todas estas coisas. Que eles pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profanas e as oposições da falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Paulo escrevia esta carta para o seu cooperador Timóteo. Hoje esta carta de Paulo é direcionada a nós que vivemos no século XXI, no final dos tempos em que antecede a volta do Senhor Jesus Cristo. Como um atalaia de Deus, não podia omitir-se de escrever esta mensagem de aconselhamento para os religiosos da terra. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos atalaia da última hora, de volta à palavra original. Deus nos revelou este santo ministério não para fundar mais uma religião na terra para fazer confusão no meio das outras. Deus tem nos revelado a sua verdadeira graça e nela nós vamos permanecer até o fim, olhando para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Mesmo que todas as religiões da terra nos desprezem por causa das nossas mensagens, mesmo assim não estamos pensando em fundar mais uma religião na terra. O nosso compromisso não é com nenhuma religião aqui na terra. O nosso compromisso é com a santa palavra de Deus que está nas Escrituras Sagradas. Deus nos tem dado um espírito de sabedoria e moderação, para nós não dar nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Antes, em tudo, devemos nos comportar como ministro de Deus, não indo além do que está escrito. Só vamos até onde as Escrituras Sagradas vão. Quando as Escrituras Sagradas param, nós paramos também. Como atalaia de Deus, escolhi uma igreja para congregar, porque nós temos que congregar, porque as Escrituras Sagradas nos mandam congregar e não deixar de congregar. Por quê? Se deixarmos de congregarmos, estamos desobedecendo às Escrituras Sagradas. Longe de mim, do irmão Ferreira, de desobedecer às Escrituras Sagradas. Quem desobedecer às Escrituras Sagradas está desobedecendo ao próprio Deus e à sua santa palavra aqui na terra. Deus não levantou o ministério atalaia da última hora na terra para fazer prosélito. Deus tem levantado o ministério atalaia da última hora aqui na terra para pregar a palavra original. Não podemos pregar nada que não tenha base nas Escrituras Sagradas. A nossa missão não é tirar ninguém da sua religião para vir congregar comigo na religião que eu congrego. Se o amado ouvinte quiser, você pode obedecer às Escrituras Sagradas na sua igreja, aonde você congrega. A igreja que eu congrego não salva ninguém. Só existe um Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Nem no céu, nem na terra foi dado outro nome aos homens para que nós possamos ser salvos. Somente o Senhor Jesus Cristo foi permitido por Deus o nome de Salvador. Somente o Senhor Jesus Cristo teve o poder de dizer para quem quisesse ouvir: eu sou o bom pastor. Nenhum homem na terra tem o direito de dizer para ninguém que é um bom pastor. O ministério atalaia da última hora só reconhece no céu e na terra um único pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, conforme está escrito em João 10:16. O ministério atalaia da última hora não tira a glória do Senhor Jesus Cristo para dar a nenhum homem aqui da terra. Por quê? O próprio Jesus Cristo disse que na terra haveria um só rebanho e um só pastor. Como ficam as santas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em João 10:11-16? Com tantos rebanhos, com tantos pastores na terra? A única igreja evangélica que tem na face da terra, que está mais próximo das Escrituras Sagradas hoje no século XXI, é a Congregação Cristã no Brasil. É a única igreja que ainda não aceitou músicas gospel dentro dela e nem fora dela.
A congregação cristã é a única igreja na face da terra que está conservando os cânticos espirituais para louvar a Deus aqui na terra. Cremos que Deus não vai permitir que o mundo gospel entre na congregação cristã. Não queremos, com a nossa mensagem, lhes convencer para você, amado ouvinte, vir para a congregação cristã. Queremos lhes convencer que você creia mesmo aonde você está, que Jesus Cristo disse que só há um só rebanho e um só pastor. Admitimos que haja lideranças para ficarem à frente do povo de Deus aqui na terra, para ensinar a sã doutrina do bom pastor. O que não admitimos é um homem à frente do povo de Deus se dizendo pastor, ensinando uma doutrina contrária à doutrina do Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. O Espírito Santo deu dons aos homens para ficarem à frente do povo de Deus. O Espírito Santo não deu título de pastor a nenhum homem aqui na terra. Veja qual foi o título que o Espírito Santo deu aos homens para ficarem à frente do povo de Deus aqui na terra. Veja Atos 14, 23. Atos capítulo 20, versículo 28. Tito capítulo 1, versículo 5. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 6. O título que o Espírito Santo deu aos homens para ficarem à frente do povo de Deus foi bispo ou anciãos ou presbítero. O Espírito Santo não deu título de pastor aos homens para ficarem à frente do povo de Deus aqui na terra. A congregação cristã está fundamentada no Velho Testamento e no Novo Testamento também. Veja Eclesiastes capítulo 12, versículo 11 a 14. Uma congregação com um único pastor. João 10, versículo 11 a 16. A congregação cristã no Brasil é a verdadeira graça de Deus na terra. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. Este é o conselho, esta é a palavra de Deus em Cristo Jesus. Deus seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém.